pobre, bastante humilde e não tinha muita perspectiva de formação, certo? Só que, quando eu estava lá no ginásio, na época que eu estudei, né, eu era no fato da idade, eu tive um professor de geografia que eu gostava muito. Nessa mesma escola aqui no IEL e também em outra escola. Estudei um ano fora e depois estudei aqui. Aí eu vi a possibilidade de fazer geografia, mas assim, ficou parado no ar, no tempo. Aí quando chegou a minha época de fazer vestibular, foi em 1990, eu fiz o meu primeiro vestibular e eu passei em geografia em 13º. Então para mim foi um salto, um grande sonho, assim, consegui. Achei que eu não fosse conseguir, certo? Foi isso. A primeira formação. Eu me formei em 1995, fiz o concurso em 1996, meu primeiro concurso, passei também. Entrei no Estado em 97 como CLT, trabalhei um ano como CLT e do concurso de 96 eu assumi em 1998. Aí eu assumi aqui em Londrina, na escola chamada Paulo Freire, que fica no Jardim Pisa. Depois eu fui chamado para trabalhar em Curitiba, na Secretaria de Educação, trabalhei por 3 anos e eu fiz um outro concurso em Curitiba. Nesse tempo, eu fiz uma pós-graduação e mais uma graduação. E aí, então, eu fui habilitado também para dar aula de História. Aí, eu fiz um outro concurso público e, então, fiquei com 2 padrões. Um de 1997, 98 e um outro padrão de 2007. O tempo passou, fui fazendo algumas pós-graduações. Aí, em 2009, o governo Roberto Requião ele proporcionou uma dobra de padrão. Então, o que aconteceu comigo? O meu padrão mais velho era de geografia, eu tinha um outro padrão de história. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma dobra de padrão e ficar com 40 horas num padrão só. Fiz isso. O tempo passou, eu consegui passar no PDE. Na terceira turma do PDE, eu consegui entrar no estado em Curitiba. Então, eu fiz o meu PDE pela Universidade Federal do Paraná. Eu estava em Curitiba. Meu pai começou a ficar bastante doente aqui em Londrina, eu tive que voltar para Londrina. Vindo para Londrina, eu encarei um desafio, foi trabalhar com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nisso eu trabalhei em EJA, fiz Libras, trabalhei com EAD pela Universidade de Ponta Grossa, trabalhei no Hospital do Câncer com as crianças no SARI, fui tutor de geografia. Só que, infelizmente, eu acabei ficando doente em 2017. E isso gerou uma readaptação em 2019. Motivo pelo qual hoje eu não estou mais em sala de aula, mas trabalho aqui no IEL, de uma plataforma colaborando com o trabalho escolar do mesmo jeito, como vocês sabem. A respeito de questão racial em si, étnica, eu não me lembro de ter sofrido alguma coisa depois de formado. Porém, eu sempre fui muito atuante nas questões sindicais, etc e tal, e eu fiz alguns cursos de base filosófica. E também fiz uma pós-graduação em Gênero e Diversidade pela Universidade Federal do Paraná. Isso me ajudou a me defender, não atacar. Eu fiz assim para poder entender as questões, mas não atacar ninguém. Então, sobre a questão racial em si, eu não me lembro de ter sofrido nada, a não ser que tenha sido quando eu não percebia essas questões nos outros, né? Porém, entre os colegas de trabalho, eu já percebi entre outros colegas, diretamente a mim, não. Porém, também é uma forma de agressão, porque quando agride alguém que é igual a você, indiretamente a gente se sente agredido, né? Então isso incomoda bastante também. Então eu não fui agredido a essa questão. Agora, quanto à questão de gênero, sim, já sofri, mas aprendi a lidar com isso. Aprendi a lidar, muitas vezes, por quesito seguinte, o outro ele não me entende ainda. Então, quando eu tinha oportunidades, eu tentava fazer com que o outro me entendesse. E se não entendesse, a gente dava um jeito de fazer um tratoraço por cima, passar por cima e seguir a vida, né? Porém, eu vou dizer sobre a minha atualidade. Nessa escola,
É a escola com a maior diversidade que eu já trabalhei. Eu me sinto muito seguro aqui, nessa escola. De todas as escolas que eu trabalhei até hoje, o IEL, na questão de gênero, diversidade, raça, eu não gosto muito de falar o termo raça, eu prefiro usar o termo etnia, que é o mais correto. É a escola onde eu me senti mais seguro, tanto pelo corpo docente quanto pelos alunos. É o que eu tenho para dizer para vocês. Né? E digo o seguinte, tem que enfrentar. Tem que enfrentar. E não deixar isso te magoar, tem que enfrentar, tem que responder, não se deixe menosprezar. É isso.